A história bíblica de José é uma narrativa fascinante e multifacetada que abrange sonhos proféticos, traição, resiliência e redenção. José, o 11º filho de Jacó e o primeiro de Raquel, foi distinguido desde cedo por sua habilidade de interpretar sonhos e pelo favoritismo de seu pai, que lhe presenteou com uma túnica colorida. Esses fatores, combinados com a juventude e a ingenuidade de José, suscitaram a inveja e o ressentimento de seus irmãos mais velhos. A tensão familiar atingiu seu ápice quando José compartilhou 2 sonhos que teve, ambos sugerindo que ele assumiria uma posição de autoridade sobre sua família. No primeiro sonho, José viu 11 feixes de trigo se inclinando diante de seu próprio feixe. No segundo, mais audacioso, ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Esses sonhos foram interpretados por seus irmãos como uma pretensão de José de reinar sobre eles, aumentando ainda mais a animosidade entre eles. A animosidade culminou em um ato de traição brutal. Aproveitando-se de uma oportunidade em que José foi enviado por seu pai para verificar o bem-estar de seus irmãos e o rebanho, eles o capturaram e inicialmente planejaram matá-lo. No entanto, mudaram de ideia e decidiram vendê-lo como escravo para uma caravana de ismaelitas que passava a caminho do Egito. Para encobrir seu ato, os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de cabra e a apresentaram a Jacó, levando-o a acreditar que seu filho favorito havia sido morto por um animal selvagem. No Egito, a vida de José tomou um rumo inesperado. Ele foi comprado por Potifar, um oficial de alto escalão do faraó, e rapidamente se destacou por sua competência e integridade. José ganhou a confiança de Potifar e foi colocado à frente de toda a sua casa. No entanto, sua sorte mudou novamente quando a esposa de Potifar o acusou falsamente de tentativa de assédio. Como resultado, José foi preso, mas mesmo na prisão, sua reputação como intérprete de sonhos cresceu. Enquanto estava na prisão, José teve a oportunidade de interpretar os sonhos de 2 companheiros de prisão, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó. O copeiro sonhou com uma videira com 3 ramos que brotavam e produziam uvas maduras, das quais ele espremia o suco em uma taça do faraó. José interpretou que o sonho significava que em 3 dias o copeiro seria restaurado à sua posição e serviria o faraó novamente. O padeiro, por outro lado, sonhou com 3 cestas de pães brancos na cabeça, com pássaros comendo deles. José interpretou esse sonho como um presságio de que em 3 dias o padeiro seria enforcado e os pássaros comeriam sua carne. As interpretações de José se cumpriram exatamente como ele havia previsto, mas o copeiro, uma vez restaurado à sua posição, esqueceu-se de José. 2 anos se passaram até que o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém no Egito conseguia interpretar. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas e saudáveis saindo do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras e doentias que devoravam as gordas. No segundo sonho, ele viu 7 espigas de trigo cheias e boas crescendo em um único caule, seguidas por 7 espigas murchas e queimadas pelo vento leste, que engoliam as espigas boas. Foi então que o copeiro se lembrou de José e o recomendou ao faraó. José foi trazido à presença do faraó e, com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos como uma previsão divina. 7 anos de abundância no Egito seriam seguidos por 7 anos de fome tão severa que os anos de abundância seriam esquecidos. Ele aconselhou o faraó a nomear um homem sábio e discernido para supervisionar o armazenamento de grãos durante os anos de abundância, a fim de preparar o país para os anos de fome que viriam. Impressionado com a sabedoria e a previsão de José, o faraó o nomeou governador do Egito, encarregado de implementar o plano de armazenamento de grãos. Durante os anos de abundância, José supervisionou a coleta e o armazenamento de grãos em cidades por todo o Egito. Quando a fome chegou, conforme previsto,
o Egito estava bem preparado, e José abriu os armazéns para vender grãos ao povo. A fome era tão severa que se estendeu além das fronteiras do Egito, levando os irmãos de José, que viviam em Canaã, a irem ao Egito em busca de alimento. Os irmãos de José chegaram ao Egito e se apresentaram diante dele sem reconhecê-lo. José, por outro lado, reconheceu seus irmãos imediatamente. Em vez de se revelar, ele decidiu testar o caráter deles, acusando-os de serem espiões e prendendo Simeão como garantia para que retornassem com seu irmão mais novo, Benjamim. Quando os irmãos retornaram com Benjamim, José continuou a testá-los, colocando sua taça de prata na sacola de Benjamim e acusando-o de roubo. Ao ver a disposição de seus irmãos em se sacrificar por Benjamim, José finalmente se revelou a eles. A revelação foi um momento de intensa emoção. José chorou alto e perdoou seus irmãos por suas ações passadas, reconhecendo que tudo o que havia acontecido era parte do plano de Deus para preservar a vida. Ele convidou toda a sua família para viver no Egito, onde ele poderia cuidar deles durante os anos restantes de fome. A história de José culmina com a migração de sua família para o Egito, onde ele os reassentou na terra de Gósen. José viveu no Egito pelo resto de sua vida e, antes de morrer, ele profetizou sobre o êxodo dos israelitas e pediu que seus ossos fossem levados de volta à terra prometida. José foi enterrado no Egito, mas seus restos mortais foram eventualmente levados para Canaã pelos israelitas durante o êxodo, cumprindo sua última vontade. A história de José é uma poderosa lição sobre a soberania de Deus, a importância do perdão e a capacidade de superar adversidades. Sua jornada, desde o jovem sonhador vendido como escravo até o governador do Egito que salvou sua família e muitos outros da fome, é um testemunho da sua fé, integridade e resiliência.